meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um domingo pela manhã para estudarmos um pouco a palavra de Deus, como temos feito todos os domingos na igreja, na escola bíblica dominical. É um período onde nós reservamos para estudar a Bíblia. E nessa manhã eu já quero iniciar te pedindo aqui para que você possa estar compartilhando, convidando aí os seus amigos para estudar conosco. Nós estamos subordinados hoje ao tema pais e filhos. Vamos tratar aqui um pouquinho, a respeito desse assunto que é tão vasto, a respeito do relacionamento dos pais, dos filhos e a palavra de Deus. Então, eu gostaria que você divulgasse aí nos seus grupos da igreja, com os seus familiares, para que possamos mergulhar um pouquinho nessa manhã na palavra e aprender um pouco mais. Eu vou estar lendo aqui uma lição e eu gostaria que você me acompanhasse aí da sua casa. Eu já quero te agradecer por você estar abrindo aí a porta da sua casa, de maneira simbólica, para que a palavra de Deus entre e seja divulgada. Então, nós queremos iniciar esta escola bíblica dominical orando ao Senhor, apresentando a Deus em oração, e eu peço a você para que você apresente também a Deus aí a sua oração, porque é por meio da oração que nós conseguimos ter a revelação dada pelo Espírito de Deus. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos compreender a Bíblia, porque a Bíblia de fato é um livro espiritual. Então, sem o auxílio do Espírito de Deus, nós lemos a Bíblia como um livro qualquer. Agora, com o auxílio do Espírito Santo, a Bíblia passa a ser a boca de Deus, a boca de Deus falando conosco. Então, vamos convidar a presença de Deus para esse momento, para esta reunião. Feche seus olhos agora e vamos orar ao Senhor. Pai bendito e eterno, eu te dou graças nesta manhã de domingo, Pai, onde está sendo separada e reservada para o estudo da Tua Palavra, Pai, onde faremos menção aqui de alguns textos da Bíblia, onde nós estaremos falando a respeito de pais, filhos e a Tua Palavra. Então, eu te peço que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos aponte o caminho, que o Senhor nos mostre a revelação deste livro sagrado a respeito desse tema tão abordado nos dias de hoje. Senhor, estejas conosco, Pai, esteja comigo e esteja com os teus filhos que estão aí atrás desta tela, Pai, visualizando através de um tablet, de um telefone, de uma televisão, esta videoaula, Pai, que será para a edificação da Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como acabaram de ser abordado aqui esse tema tão propício para os dias de hoje, esse mês da família, o mês de maio, na verdade, é o mês da família, tem sido separado pela Assembleia de Deus Shalom como mês da família, e nós temos realizado aqui vários trabalhos apontando para esse tema, e foi-se dado aqui aulas a respeito desse tema. Nós iniciamos no início de maio com o pastor Jorge ministrando a família e a igreja. Nós tivemos aqui o presbítero Carlos Antônio também, trazendo temas tão interessantes. Tivemos aqui o diácono Rodrigo Guimarães, falando a respeito de exemplos bíblicos. Tivemos o pastor Leandro Cruz, falando a respeito de namoro, noivado, ele que trabalha com a juventude da igreja.
E para fechar o mês de maio, nós queremos abordar o tema o relacionamento dos pais, filhos e a palavra de Deus. Então, como introdução desse tema, eu quero ler aqui a minha lição, que diz o seguinte: a família tem sofrido os mais ferozes ataques de todos os lados, mas apesar das estatísticas, apesar das crises, apesar de tudo que ouvimos em contrário, Deus continua interessado em manter um padrão sadio e harmonioso da família. O plano que Ele implementou no Jardim do Éden, que foi resgatado na cruz do Calvário, continua em pé hoje. Glória a Deus. Então, a instituição chamada família, e a primeira criada por Deus no mundo, ela tem sido completamente bombardeada. E cada dia que passa, os ataques têm sido mais intensos para destruir a formação dessa instituição, a imagem dessa instituição que foi criada por Deus. Contudo, o plano de Deus para essa instituição chamada família, ela continua de pé. Eu vou pedir o auxílio aqui do pastor Leandro, que está nos ajudando, para desligar o flash ali. Pastor Leandro, desliga o flash ali para mim, que eu estou ceguinho aqui, eu não estou conseguindo ler. Então, o plano de Deus, ele continua de pé para nós, para sustentar, auxiliar, ajudar a nossa família a permanecer de pé. Então, eu dividi aqui com alguns tópicos, tá, essa lição, e nós vamos falar aqui a respeito de 4 tópicos, tá? Então, nós temos o primeiro tópico, que eu quero falar sobre os deveres dos pais. Nós vamos falar sobre os deveres dos pais, e nesse primeiro tópico, deixa eu aqui já abrir esse esqueleto aqui da lição. Nesse primeiro tópico nós vamos falar sobre 3 coisas. Primeiro, exercer autoridade. Segundo, cuidado espiritual. Terceiro, promover cuidado material. Então esses são os 3 subtópicos do primeiro tópico. O segundo tópico que eu quero falar é o dever dos filhos. Então primeiro a gente vai falar dos pais, depois a gente fala dos filhos. E falando sobre os deveres dos filhos, nós dividimos também aqui em 3 partes, que é a primeira, honrar os pais, os deveres dos filhos, honrar os pais, ouvir os pais e respeitar os pais, né? Terceiro tópico que nós queremos falar, a família deve cultivar bons hábitos. Aí já é uma sugestão, né, para a nossa família. E nós vamos dividir também em 2 partes, diálogo no lar e culto doméstico. E quarto tópico, nós vamos trazer aqui orientações bíblicas para a edificação dos pais e filhos, que a gente vai dividir aqui em 3 tópicos também. Então, o primeiro tópico que nós vamos falar é os deveres dos pais. Os deveres dos pais. No Salmo 128, que é considerado o Salmo da família, fala que os filhos são bênção do Senhor. Este salmo é chamado do Salmo do Construtor. Para os israelitas, o lar é uma oportunidade sagrada de construir filhos. Esse conceito retrata o que o Criador deseja, pois os pais devem empenhar-se, exibindo diante deles os fundamentos da fé, por meio de uma vida cristã genuína, honrando a Jesus e envolvendo os filhos na oração e no ensino da palavra. Os padrões de família são copiados, os filhos herdam toda a influência cultural e espiritual vivenciada na sua vida familiar. Então, as famílias, elas vão se construindo, como o Salmo 128 tem por título o Salmo do Construtor. Então as famílias já vão se construindo com costumes, com métodos,
com atitudes comportamentais, que elas vão se influenciando, elas vão influenciando a sua geração. E na Bíblia nós vamos encontrar alguns exemplos, e se nós formos olhar para a família patriarcal de Abraão, Isaac e Jacó, quando você olha para esses três grandes homens de Deus, nós vamos perceber que tanto erros como acertos, eles vão se repetindo na vida desses patriarcas. Vale lembrar aqui um grande exemplo. Existe um exemplo na vida de Abraão, no capítulo 26. O mesmo problema que aconteceu com Abraão se repetiu com Isaac, seu filho. Isaac seguiu o mesmo padrão de seu pai. Quando Abraão chega no Egito, ele conta ali que a sua esposa era na verdade a sua irmã, em busca de trazer uma segurança para que a sua esposa não fosse tomada por ela ser muito bonita. Essa mesma história, esse medo que toma o coração de Abraão e faz com que ele não assume o papel de marido, acontece com o seu filho Isaac quando chega em Gerar. Quando Isaac chega em Gerar, ele tem também o mesmo medo, e ele conta a mesma versão, dizendo que Rebeca era sua irmã. Então, tanto falhas como os acertos, você percebe-se que vai se encadeando na geração futura. Então, nós como pais, nós estamos falando aqui a respeito dos deveres dos pais, nós temos esse poder de influência, de influenciá-los, tanto para um caminho bom, como para um caminho ruim. Então, isso nos chama a atenção a respeito de abordar isso, como nós estamos tratando isso dentro do nosso lar, qual tem sido o nosso poder de influência dentro da nossa família, porque consequentemente isso se desencadeia na vida dos nossos filhos. Se nós levamos uma vida de mentira, posteriormente você vai presenciar o seu filho mentindo também. Posteriormente você vai presenciar o seu filho falando verdades, se você pratica verdade dentro da sua casa. Se você maltrata a sua esposa, posteriormente você pode perceber, você pode ver o seu filho também maltratando a esposa dele lá no futuro, porque são poderes de influência que acontece dentro da construção da família. A família ela está se construindo com determinados hábitos, e lá na frente esses hábitos vão sendo gerados na vida dos filhos, na vida dos netos. Então, isso nos chama a atenção para nós voltarmos a nossa atenção para como nós estamos influenciando a nossa casa, quais são os nossos hábitos, quais são as nossas atitudes em influenciar a nossa família. Então, o primeiro tópico nos deveres dos pais é exercer autoridade. O processo de construir o caráter do filho, os pais têm de se valer de autoridade. Não se confunde com autoritarismo. Presta atenção, irmãos, autoridade não é autoritarismo, nem tampouco rigidez obsessiva. Tem pessoas que confundem muito autoritarismo com autoridade. Tem pessoas que acham que para ter autoridade tem que falar alto, tem que gritar. Grito nem sempre significa autoridade. Você pode falar baixo e a pessoa te ouvir e te respeitar. Eu tenho um exemplo lá em casa, que às vezes eu só olho, eu nem falo, eu nem grito, e a pessoa, meu filho, minha filha já para o que está fazendo para respeitar uma ordem. Então a autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, com gritaria, tá? Com falar alto, não tem nada a ver com isso. Então
Alguns pais, para impor autoridade, acabam provocando a ira dos filhos. Rigidez e exigências de espiritualidade acima da média podem gerar nos pais a expectativa irrealista de que os filhos se comportem de maneira impecável. Davi foi um rei inesquecível de Israel, mas após o adultério e o homicídio, sua autoridade paternal se perdeu. Seu lar ficou conhecido diante do povo com contendas, inimizades e vergonhas. Está lá em 2º livro de Samuel 13, versículo 22 ao 28. A autoridade paternal é dever dos pais, e não do colégio, nem do pastor, e muito menos da igreja. Então essa autoridade paternal, ela tem sido entregue a outras pessoas que na verdade não é a responsável por essa autoridade, né? Nós queremos achar que quem tem que liderar a nossa casa tem que ser o nosso pastor, tem que ser o professor dele do colégio, quando na verdade essa autoridade é nossa, como pai, como mãe. Os pais têm essa autoridade sobre a vida dos seus filhos, né? Ela não pode ser entregue a outra pessoa. Não é o avô que tem que exercer a autoridade paternal dos teus filhos, não é o teu tio que tem que exercer a autoridade paternal, não é o teu irmão mais velho que tem que exercer a autoridade paternal dos teus filhos. Isso é deveres dos pais. Não é o filho mais velho. Às vezes acontece dentro de uma casa de um filho mais velho que tem a autoridade paternal daquela casa, quando na verdade o pai se esquivou dessa responsabilidade de exercer essa autoridade, né? Existe uma reportagem da revista Veja que tem por título "Eles é que mandam". Trata de um novo modelo de educação de filhos, em que os pais não têm mais controle sobre os filhos, principalmente os adolescentes. Por esta razão, eles estão cada vez mais cedo tendo contato com alcoolismo, droga, iniciação da vida sexual. A reportagem aponta para o problema deste descontrole. Reside na culpa dos pais em não saber dizer o velho e bom e sonoro não. Você vê essa reportagem da Veja, ela aponta para isso, para essa falta de autoridade nos pais, e justamente em não ter a capacidade de dizer não para os filhos. Existe uma divergência de entendimento na palavra não, porque tem gente que acha que se disser não, isso é sinônimo de não amar, quando na verdade o não está incumbido no amor, ele está entranhado. Se você ama, você diz não. Nós temos aqui a referência de Davi. Se você for lá no primeiro livro dos Reis, Davi já está velho, e conta-se a história de que o seu filho Adonias nunca tinha sido contrariado pelo seu pai. Por esse motivo, ele chega ao entendimento que ele não necessitava de pedir autorização para ocupar o espaço, o lugar de rei, sem nem comunicar ao pai dele que nem havia sido morrido, nem havia sido morto. O pai dele está vivo ainda, só está velho. Mas ele, por nunca ter sido contrariado, ele se sentiu no direito de se intitular como o novo rei de Israel. Então, tem faltado muitos nãos nas nossas casas, e esse tem sido um dos motivos principal para ter trazido tragédias no relacionamento dos pais com os filhos. A falta de não. E quando você diz não, não significa que você não ama, pelo contrário, você ama. Quando você diz o não na hora certa, o não, ele faz parte de uma educação. Nós precisamos voltar a dizer não, né? E o tema dessa reportagem da Veja, que diz eles que mandam, acabam transferindo esse poder
Porque o filho, por nunca ter ouvido o não do seu pai, ele acha que ele está sob o poder, é ele que manda. Tudo que ele quer é entregue na mão dele, tudo que ele quer é dado para ele, então é ele que manda, é ele que faz, a autoridade está sobre ele dentro daquela família. Às vezes nos falta dizer o não para o nosso filho, né? Outro dia eu estava numa lanchonete e filho de aproximadamente uns 4 anos de idade, ou 3 anos, melhor dizendo, 3 anos de idade, no colo do pai, um fortão, um brutamonte, e a gente lanchando ali na lanchonete. Daqui a pouco o filho pediu uma coisa, ele tipo travou a mão do filho, o filho foi lá e deu-lhe um tapa no rosto do pai. Olha o absurdo, e o pai ficou rindo. Não teve nenhuma correção com aquela criança, ele foi envergonhado, porque ele achou que ninguém tinha visto, passou por desapercebido, mas todo mundo viu, e ficou rindo. Uma criança de 3 anos, dando um tapa na cara do pai, e não teve nenhuma correção, nenhuma palmada, nenhuma palavra mais rígida com aquela criança, para não contrariar a criança, porque a criança ela tem que ter a liberdade de fazer o que ela quiser e não ser importunada. Então fica aí essa sugestão. Nós precisamos dizer não. Davi não disse não para Adonias, e Adonias se sentiu no direito de fazer o que queria, né? Cuidado espiritual, deveres dos pais. Nós estamos no primeiro tópico, vamos lá. Segundo subtópico dos deveres dos pais, cuidado espiritual. A história de Jó não aponta apenas para a sua fidelidade a Deus. Nós conhecemos Jó como aquele camarada que foi fiel a Deus, né? Mas a sua preocupação com a vida espiritual dos filhos, Jó 1, versículo 5, os pais sábios como Jó têm ciência da responsabilidade de criá-los para uma vida segundo a vontade de Deus. A salvação dos filhos deve ser o maior interesse e anseio em relação à sua descendência. Ela deve estar acima das questões da vida secular, profissional, social ou mesmo cargo da igreja. Então, às vezes nós estamos muito preocupados com a vida profissional, a formação do nosso filho, né? Que ele precisa estudar, ele precisa se formar, e isso não é errado, tá, irmão? É um propósito de um pai. Ele tem a responsabilidade de cuidar realmente, de orientar, a ele engajar na sua vida profissional, social, familiar, mas ele também tem um cuidado de orientar, de cuidar a vida espiritual, tá? Filho de crente nem sempre são crentes, irmãos. Filho de crente não é filho de Deus. Existem muitos filhos de crente que não são filhos de Deus. Então, nós temos como pais a responsabilidade de engajar nesta caminhada cristã, na caminhada espiritual, né? Tanto influenciar como orientá-los, né? Como evangelizá-los. A nossa casa é um campo de evangelização. Na verdade, o maior campo de evangelização é a nossa casa. Percebe-se que Noé foi um grande pregador da palavra. Ele não ganhou ninguém do lado de fora, mas ele conseguiu ganhar a sua casa. Ele conseguiu ganhar a sua família. Então, antes de querer ganhar lá fora, ganhe a sua casa. Nós podemos voltar aqui em Davi, em dizer que ele foi um camarada de muito sucesso ministerial, profissional, né, na sua função de reinado, mas foi fracassado dentro da sua casa, foi fracassado dentro do seu lar, e tudo isso por pecados que começaram dentro da sua casa. Porque quando ele peca com Betseba, ele peca dentro de casa, e o pecado de dentro de casa desencadeou tragédias dentro da sua família. Então, vale lembrar, ressaltar essa questão de Davi, né? Pecados que nós cometemos em casa desencadeiam tragédias dentro da nossa casa. Então, nós temos o cuidado, nós somos responsáveis pelo cuidado espiritual da nossa casa, da nossa família. Nós somos os responsáveis. Eu repito aqui, irmãos, filho de crente não é filho de Deus. Nós precisamos evangelizar eles todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter o cuidado de cuidar dos nossos filhos, orientá-los acerca da Bíblia. Essa semana eu fiquei muito feliz, irmão. Na verdade eu fiquei bobão, né? De boca aberta,
Fiquei babando com uma situação que aconteceu com a minha filha. A professora passou pelo Zap lá, estão fazendo dever no Zap, né? As aulas estão sendo pela rede social. E o dever da semana era para que ela construísse uma redação acerca de um herói. E ela, sem nenhuma orientação minha ou da mãe dela, ela simplesmente, a mãe dela achando que ela colocaria eu como herói, o Super-Homem, ou o Homem-Aranha, ou qualquer outro super-herói conhecido aí, né, na ficção, ela simplesmente colocou Jesus. E aí ela fez a redação dela, dizendo a respeito de Jesus, que Jesus é o super-herói dela, e na conclusão da redação ainda colocou: se você crer, ele pode curar, libertar e paralisar toda essa epidemia. Então eu fiquei, na verdade, de queixo caído, né, de pulmão cheio aí, porque essa tem sido a influência dela, né? Ela tem sido influenciada por nós, e esses sinais são sinais bons, né, que nós ouvimos e recebemos a respeito dessa influência, dessa educação que nós temos tentado trazer para ela na sua infância. Então nós somos responsáveis, irmãos, de evangelizar os nossos filhos, de cuidar da vida espiritual dos nossos filhos. Cuidado ao tratar de problemas de igreja à vista dos filhos, comentários e piadas negativas com o pastor, com a igreja, com irmãos. Conta-se a história que uma criança da igreja adoeceu, pois queria de todo jeito ver o pastor. Olha só a história. A criança ficou doente e queria ver o pastor. Então a família pediu que o pastor comparecesse em sua casa para de algum modo cessasse essa enfermidade na criança. Chegando na casa, o pastor sentado no sofá, a criança ficou olhando o pastor de um lado e de outro, até que ela, uma hora, perguntou aos pais: ué, pai, vocês falam que o pastor tem duas caras, eu só consigo enxergar uma nele. Então olha a situação. A criança olhou para os pais, olhou para o pastor e falou: vocês falam que ele tem duas caras, eu só estou conseguindo enxergar. Isso significa que aquela família vivia falando mal do pastor, vivia contando problemas de igreja dentro da sua casa para aquela criança. Aquela criança estava suscetível a ouvir todos os problemas da igreja. Existem coisas que não se contam na vida de uma criança. É dever do nosso pai cuidar desses detalhes da vida espiritual de uma criança, de um filho. Então, por isso há filhos que não se convertem, porque eles só ouvem seus pais falando mal da igreja, falando mal do obreiro, falando mal do pastor. Por isso não se converte. Noé foi o patriarca que dá grande lição familiar. Ele não ganhou com mensagem de juízo de Deus nenhum homem ou mulher da sua geração, mas salvou toda a sua família do dilúvio. Então a nossa família precisa ser salva com bons exemplos espirituais da nossa casa. Promover o cuidado material. Na segunda carta aos Coríntios 12:14, porque não devem os filhos entesourar os pais, mas os pais para os filhos. Há pessoas que acarretaram prejuízos na vida porque não tiveram a instrução secular, alguns sob a alegação de ser pecado. Jesus cresceu em todas as dimensões da vida. Os pais devem preocupar-se com a formação educacional, provendo as condições necessárias para uma boa escolaridade futura e igualitária a todos os filhos. O profeta morreu e deixou os filhos desprovidos. Nós temos aqui a referência do segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 1, né? Então, esse terceiro subtópico aqui conta a responsabilidade que o pai tem de promover o cuidado material também. Isso é responsabilidade do pai, de ser o provedor da casa. E isso acaba sendo um motivo para alguns pais também, às vezes, perder a autoridade, porque eles não conseguem ser o provedor da casa. E por ele não ser o provedor da casa, ele perde parte da sua autoridade. Ele dá essa responsabilidade para outras pessoas e perde parte dessa autoridade. Então, é de responsabilidade dos pais
ser o provedor, promover o cuidado material de toda a família e de todos os seus filhos, né? Vamos falar aqui agora sobre os deveres dos filhos, né? Nós dividimos aqui em 3 subtópicos, né? Sobre honrar os pais, ouvir os pais e respeitar os pais. Vou falar sobre esses 3 subtópicos aqui, que são os deveres dos filhos, né? Primeiro tópico é honrar os pais. É tão importante o dever de honrar os pais que nos 10 mandamentos, o único mandamento ligado a uma condição de promessa é o mandamento dos filhos honrarem os pais. Este mandamento não está apenas no Antigo Testamento, ele é ratificado no Novo. Mateus 15, versículo 3, versículo ao 9, nós temos essa referência. Marcos capítulo 7, versículo 3 ao 13, nós temos a mesma referência. Jesus insistiu que honrar a Deus compreende também honrar os pais. Então, honraria não está ligado ao grau intelectual ou financeiro dos pais, mas independente disso, há filhos que os pais são motivos de vergonha. Então, honrar os pais é tão importante que está ligado, é um dos 10 mandamentos, citado por Moisés lá em Êxodo capítulo 20, no início da formação do povo de Israel. Nós temos ali as tábuas, né, dos mandamentos, dado por Deus a Moisés e Moisés ao povo, e dentre esses 10 mandamentos, nós vamos encontrar honrar a Deus, né? Honrar a Deus, e é o único mandamento que está ligado a uma condição de promessa. Então, vamos relembrar aqui alguns deles. Não adulterarás, não furtarás, não farás imagem de escultura, e a ela servirá. Então, o único que está ligado a uma condição de promessa é honrar os pais. Qual é a condição de promessa? Para que você tenha uma vida prolongada na terra, para que seus dias não sejam abreviados na terra. Então, para que a tua vida seja prolongada, você precisa honrar os teus pais, né? É uma condição de promessa, uma promessa condicional a essa atitude, né, de honrar os pais. Então, nós precisamos honrar os nossos pais. Ouvir os pais. O livro de Provérbios trata de um manancial de sabedoria, cujos diversos iniciam com orientação de uma boa audição aos filhos. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, pois o pregador considera ser sábio o filho que é bom ouvinte. Sansão mostrou ter grande força e pouca audição, pois não ouviu os seus conselhos de seus pais, quanto suas escolhas amorosas. Então, Sansão é esse exemplo, é um camarada que tinha muita força, mas pouca audição, não conseguiu ouvir os conselhos dos seus pais. Juízes capítulo 14, versículo 3, retrata e aborda esse tema a respeito de Sansão, que conseguiu eliminar muitos inimigos, mas foi paralisado por simplesmente não ouvir o conselho dos pais. Falando sobre isso, eu acredito que pode passar-se um filme aí na tua vida e você olhar para os desastres que aconteceu na tua caminhada e lembrar dos conselhos que você ouviu dos seus pais. Pensar, poxa, eu não teria passado por isso se eu tivesse dado ouvido aos meus pais. Existe muito dos nossos erros, ou por que não dizer das nossas derrotas, né? Das nossas percas na vida. Nós experimentamos muito isso por não ouvir o conselho dos nossos pais. Muitas vezes nós somos fracassados em muitas coisas da nossa caminhada por não ouvir simplesmente o conselho dos nossos pais. Então, é muito bom e proveitoso quando nós damos ouvido aos conselhos dos pais. Então, além de honrar os pais, ouvir os pais, nós temos também a função de respeitar os pais. Você que é filho, respeitar os pais. É a terceira observação que eu gostaria de fazer aqui.
Jesus deu grande exemplo de respeito aos pais. Lucas 2, versículo 51. Embora soubesse a razão por que veio ao mundo e que era o Filho de Deus, ele se submeteu à autoridade de seus pais. Agressões verbais e físicas têm feito parte do comportamento de jovens em relação aos pais desta geração. Para tais filhos, seus dias estão sendo abreviados de grande tormento. Provérbios 3:2. Mesmo casado, milionário e influente no mundo, os filhos devem prestar respeito aos pais. Nós percebemos hoje, irmãos, o desrespeito aos pais chegou num nível tão alto que você percebe filho batendo em pai, xingando mãe. É um nível de desrespeito muito alto, que nós estamos vivenciando. Eu não sou muito velho, mas eu cheguei a pegar a geração em que o filho só se envolvia numa conversa que não tinha sido chamado, o pai já olhava alto, já olhava sério, e o filho já saía. Hoje em dia, o filho fala mais alto dentro de casa, é o filho que grita, é o filho que determina, é o filho que decide, é o filho que escolhe. É um desrespeito completo, em algumas casas, infelizmente. Isso só tem a deteriorar a relação daquela família, o relacionamento daquela família, Então, esse é o terceiro subtópico para a gente fechar aqui os deveres dos filhos, a respeito de respeitar os seus pais. Agora nós temos aqui uma orientação da lição. A família deve cultivar bons hábitos. Nós falamos sobre deveres dos pais, deveres dos filhos, e agora, como esse terceiro tópico, nós queremos falar a respeito de a família deve cultivar bons hábitos. Nós temos uma informação aqui muito interessante, tá? Nós vamos abordar aqui dentro desse terceiro tópico. Criar filhos nos caminhos do Senhor e nutri-los com o alimento da dispensa de Deus é uma tarefa difícil nesses dias. A exploração da sensualidade na mídia e a perda dos valores e referências pessoais tornam essa tarefa cada vez mais difícil, que demanda sabedoria para cultivar bons hábitos que enriqueçam a família. A família vem antes da igreja, pois não há igreja sem família. Não podemos ser felizes na igreja sem sermos felizes em nossa família. Façamos da nossa família uma igreja, utilizando-se de todos os meios bíblicos possíveis para alcançarmos esta felicidade. O cultivo dos bons hábitos é um dos fatores decisivos no sucesso do nosso lar. Então, a família, ela veio antes. Nós não podemos trocar essa ordem, igreja e depois família. Não, a família, ela veio antes e depois veio a igreja. Então, nenhuma igreja é constituída sem família. A igreja, ela é formada por famílias. Então, uma igreja sadia, ela é composta por famílias saudáveis, famílias sadias, famílias fortes. Famílias fortes fazem com que a igreja se torne forte, fique forte, permaneça forte. Então, nós, em primeiro lugar, precisamos cuidar da nossa família, para que a nossa família bem reflita na igreja bem, na força da igreja. Então, por quê? Porque a igreja, ele é um organismo criado por famílias, formado por famílias. Então, a nossa família mal, ela vai desencadear problemas dentro da igreja, ela vai trazer prejuízos para dentro da igreja. Então, por isso nós temos a responsabilidade de cultivar bons hábitos dentro da nossa casa, para que esses bons hábitos venham trazer saúde familiar e automaticamente influenciar ou trazer essas coisas boas para dentro da nossa igreja, Então, primeira sugestão é o diálogo no lar. Diálogo no lar. O termo lar, essa informação aqui é muito interessante, que diz assim, o termo lar é proveniente do latim, é uma palavra que vem, é derivada do latim, lare,
que significa a parte da cozinha onde se acende o fogo. Daí deriva a palavra lareira, é daí que sai a palavra lareira, parte da cozinha, né, que se acende fogo. Então a palavra lá é formada dentro aí dessa construção de palavras, onde as famílias se reúnam para conversar ao redor do fogo. Hoje os hábitos e costumes familiares cada vez mais alterados e cada membro estão envolvidos com a programação da televisão, internet nos quartos, e quase não se reúnem para conversar. Famílias vivendo sobre o mesmo teto, mas distantes uns dos outros. Então olha só, irmão, observe aí o significado da palavra lá. O significado da palavra lá, eu vou voltar aqui, ó, a parte da cozinha onde se acende o fogo, onde as pessoas se assentavam para conversar. Então, diálogo. Resumindo, tudo isso lá significa diálogo, local de diálogo, local de conversa, não é local de monólogo. Monólogo é somente uma pessoa falando, infelizmente nem monólogo está tendo mais. Nós estamos vendo uma separação. A rede social, ela tem uma coisa boa, que ela aproximou você que está em outro estado e consegue me ver, consegue se comunicar comigo. Mas por outro lado, ela trouxe um grande prejuízo, que ela tem afastado pessoas que estão próximas da gente, pessoa que está aqui do meu lado não fala comigo. E isso tem acontecido dentro das casas. As pessoas estão sentadas na sala, cada um com o smartphone na mão, e ninguém se conversa mais. Eu tenho vivenciado isso dentro da minha casa, irmãos. Isso tem sido um desafio para mim. Eu tenho conversado com a minha esposa a respeito de vencer, né, esse grande prejuízo que tem sido trazido para dentro das nossas casas. E separar, nós estamos agora planejando momentos para estarmos conversando com a nossa família, porque cada um com seus telefones. Às vezes fica 2 no quarto, 2 na sala, mas cada um com o seu telefone. Às vezes a televisão está ligada, ninguém está assistindo televisão. Sabe disso? Acontece isso na sua casa também. A televisão está ligada, tem 3 pessoas na sala, ninguém assiste televisão e cada um com seu smartphone, né? Então assim, são coisas que têm sido gerado um grande prejuízo, porque a falta de diálogo tem desencadeado divórcio. A falta de diálogo tem desencadeado prejuízo nos filhos, né? E uma série de outras coisas, de tragédias que têm acontecido dentro da casa. Então, casa lá significa onde se acende fogo. Daí deriva a palavra lareira, onde as famílias se reuniam para conversar ao redor do fogo. Então, a tua casa tem que ser um local de reunião para conversa. Não é um local de separação, de distanciamento social. Na tua casa você não está proibido de ter aproximação social. Na tua casa você não precisa se distanciar socialmente. Esse distanciamento social já tem acontecido dentro dos lares há muito tempo, que nós estamos vivendo aí por conta da epidemia. Isso já está acontecendo dentro dos lares há muito tempo. Esse distanciamento social, essa separação, essa falta de diálogo, essa falta de conversa entre as pessoas, essa falta de aperto de mão dentro dos lares, essa falta de abraço dentro dos lares, já está acontecendo há muito tempo. Esse isolamento, quando na verdade não deveria acontecer isso, porque lá é local de conversa, é local de diálogo, né? Então vamos lá. Conta-se que Susan Wesley, a mãe do famoso evangelista John Wesley, avivalista, escritor e líder evangélico destacado no século XVIII, passava 1 hora por semana a sós com um dos seus filhos, conversando e explicando a palavra de Deus. Então olha só, Susana, a mãe de John Wesley, passava-se 1 hora por semana conversando com seus filhos a respeito da palavra de Deus. Olha a dedicação dessa mulher e olha o que se desencadeou. O filho dela foi um dos maiores pregadores do século XVIII, John Wesley. Infelizmente, hoje boa parte dos lares não existe mais o diálogo, e sim monólogo, são palavras monossilábicas. E aí, como está?
Bem, você vai? Sim. Oi? Tudo bem? Tá, ok. Então, essas são as palavras que se usam dentro do lar, infelizmente. É importante pararmos e refletirmos um pouco sobre isso, pois existem famílias vivendo debaixo do mesmo teto, mas ao se comunicarem trocam mensagem de texto do celular. A pessoa está lá na sala, o outro no quarto, ela manda mensagem, mas não conversa-se mais. Não. Existe uma estatística aqui, ó. Vale ressaltar que vivemos num país em que 50% das mulheres dizem que os maridos não se comunicam. 50% das mulheres dizem que os maridos não se comunicam. 86% dos divórcios, 86%, olha o número alarmante, dizem que a causa foi uma falha na comunicação, no diálogo. E 25% dos jovens dizem que nunca tiveram uma conversa significativa com seus pais. Você já fez isso com seu filho? Já sentou ele na sala, trocou uma ideia com ele, bem a fundo a respeito do que ele está vivendo, como tem sido o dia dele, como tem sido a rotina dele, a caminhada dele? Já parou para sentar, reservar aquele momento para conversar? Não é só você falar não, é você ouvir também, ouvir a parte dele. O que nós estamos abordando aqui é a respeito de diálogo, não monólogo. Eu não estou falando de somente você falar, somente você dar conselho, é você ouvir também o que está se passando na mente dele, o que está se passando no coração dele. Já separou esse momento? Então separe, se não separou, separe esse momento, porque um diálogo pode ajudar em muito na construção de um lar. Culto doméstico é a segunda sugestão que nós queremos dar nesse terceiro tópico. Para muitos, o culto doméstico é tido como algo ultrapassado e completo de uso. A consequência disto é que muitas crianças crescem sem qualquer experiência da fé cristã no lar. Jesus disse que o homem não pode viver só de pão, mas também do alimento espiritual diário. O culto doméstico não é uma opção, mas uma ordenança divina. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 ao 7. A Bíblia diz que os filhos de Israel eram orientados a ler a palavra para os seus filhos e repetir para as próximas gerações. Isso acontecia dentro de casa, não era na igreja, era dentro de casa que eles ensinavam a lei, eles reliam a lei. Então, isso precisa ser observado por nós, dentro da nossa casa, precisa ser lido de Bíblia para os nossos filhos. Nós precisamos convidar os nossos filhos para orar conosco, precisamos convidar os nossos filhos para cultuar a Deus conosco na nossa casa. Nós estamos vivendo muito isso agora, nessa época da epidemia, né? Coisas que famílias nunca tinham experimentado, o culto dentro da casa. Então, existe até um meme aí rolando na internet, de que o diabo pensou que iria parar a igreja, iria fechar a igreja, mas Deus foi lá e abriu uma igreja em cada lar. Interessante, né? Esse meme, que na verdade, os lares estão começando a viver experiências que nunca tinha vivido, um culto dentro da sua casa. Isso tem sido proveitoso. Contudo, vale ressaltar que esse momento de culto que você está vivendo dentro da sua casa, ele não pode parar. Quando a epidemia acabar, quando esse isolamento social acabar, continue cultuando a Deus dentro da sua casa, com a sua família. Venha para os templos se reunir com a igreja, mas cultue a Deus dentro da sua casa. Isso é muito proveitoso e muito edificante para a sua família. Compartilhar refeições e projetos é a terceira sugestão. O Salmo 128, versículo 3: os teus filhos, como plantas de oliveira, à roda da tua mesa. Essa comparação remete para a importância das refeições na mesa. Raramente as famílias têm a oportunidade de fazer refeições juntas. As refeições são oportunidade das famílias se olharem, darem graças junto
e compartilharem suas vitórias. Então olha só, compartilhar uma refeição para o judeu é um momento de profunda comunhão. Não era jogar tempo fora, é dizer, nós estamos em comunhão. Você percebe-se que uma das duas ordenanças bíblicas, a primeira é batismo e a segunda é a ceia, são as duas ordenanças bíblicas, remete a esse entendimento de sentar-se na mesa. A ceia fala de sentar-se na mesma mesa, comer do mesmo pão. Isso traz a ideia de comunhão. Então vale ressaltar aqui a importância de uma família se assentar na mesma mesa para se alimentar. Essa é a terceira sugestão. Eu quero até fechar aqui, eu já vou partir para a conclusão. Como você tem se assentado na mesa com seu filho? Como vocês se alimentam dentro da sua casa? Um no quarto, outro na sala, outro na cozinha? Separadamente? Ah, mas pastor, eu trabalho, ele estuda, ela estuda, e aí não tem como. E domingo? Está todo mundo junto. Como tem sido essa refeição? Pelo menos uma vez na semana, à noite, você está com a sua filha em casa, ela já estudou, você já chegou do trabalho. Como tem sido a sua refeição noturna? Vocês conseguem se assentar na mesma mesa? Porque mesa, biblicamente falando, fala de comunhão. Mesa é um objeto que traz a ideia de comunhão, porque é onde eles vão comer do mesmo alimento e vão olhar um para o outro, e além de olhar, tem um ato espiritual ali envolvido na hora da alimentação. Que ato espiritual é esse? É o ato que você está dando graças a Deus por mais uma alimentação diária. Você tem tido comunhão com a sua família nesse ato tão importante? Hoje, quando eu fui muito envolvido aqui nesta lição. Na verdade, eu fiquei muito constrangido, essa talvez seria a melhor palavra, né? Confrontado, essa é a melhor palavra. Eu fui muito confrontado com esta lição, e quando chegou nesse tópico aqui, eu até parei para conversar com a minha esposa. Eu falei, olha, nós vamos criar aqui um projeto melhor, porque a nossa mesa fica no cantinho e não dá para sentar todo mundo junto. Mas nós vamos criar, que nós vamos se organizar para modificar o posicionamento da nossa mesa, porque nós vamos se assentar na mesa, nós vamos ter refeições na mesma mesa, no mesmo momento, né? A Giovana, por exemplo, ela tem um vício de se alimentar assistindo Chiquititas, que é o que ela assiste direto. Então, aí ela acaba indo para o cantinho dela, se alimentar vendo Chiquititas, e o outro na mesa, o outro não. Então, isso daí eu aprendi com essa lição aqui, e eu quero trazer para minha casa. Eu tenho certeza que isso vai edificar a minha família, e eu quero te sugerir também, traz isso para sua casa, ainda que não dá para fazer isso durante a semana, devido ao trabalho, a correria de colégio, o seu tempo que é corrido. Vamos tentar fazer isso pelo menos no final de semana, porque se assentar na mesa tem um ato espiritual nisso, aponta para a comunhão da família, como também tem o ato espiritual de dar graças a Deus juntos. Então, traga isso para a tua família, faça culto doméstico, faça também um momento de diálogo em família. São sugestões que edificam a nossa casa, né? Por conclusão, eu quero finalizar, 10h54, eu quero finalizar as considerações finais. O relacionamento de pais e filhos é muito importante. Como diria a propaganda de um cartão de crédito, não tem preço. Então, o relacionamento de uma família não tem preço, né? O perfil da família ideal hoje é a família onde cada membro ocupa o seu lugar e exerce seus direitos e deveres, onde pai é pai, mãe é mãe, filho é filho e Deus é Deus. Quando isso se inverte, dá problemas, né? Então, fique com essa palavra, essa sugestão, a orientação, a exortação que foi trazida aqui, né? Só para a gente recapitular os deveres dos pais. Nós falamos sobre exercer autoridade, o
cuidado espiritual dos seus filhos, promover o cuidado material também, a função dos pais, os deveres dos filhos, honrar os pais, ouvir os pais, respeitar os pais. A família ela deve cultivar bons hábitos, dialogar no lar, culto doméstico e compartilhar refeições e projetos. São sugestões que nós trazemos aqui baseado na Bíblia, com fundamentos bíblicos, para que você possa ser edificado na palavra de Deus. Eu quero finalizar esta live aqui de Escola Bíblica Dominical. Hoje é dia 31 de maio, e nós estamos aí finalizando os nossos trabalhos voltados para esse tema chamado família, que foi separado aí pela Secretaria da Família, alguns temas aí interessantíssimos para edificar a tua família. Então hoje nós estamos finalizando esse ciclo aí do tema chamado família, com trabalhos realizados aqui para edificar a tua casa. Então o nosso interesse é que a sua casa seja edificada pela palavra de Deus, seja abençoada pela mesma. E eu quero finalizar aqui agora orando pela tua vida, você que tem encontrado dificuldade como pai, você que tem sido filho, mas tem negligenciado seus deveres. Então eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Eu gostaria que você agora fechasse os seus olhos, apresente a tua casa, peça a Deus a revelação para uma boa organização desse lar, para cultivar esse lar. Essa família foi a família que Deus te deu, por mais defeitos e percas que você possa ter tido, essa é a família que Deus te deu. Então agradeça a Deus por essa família. Essa família é abençoada, tá? Essa família é uma bênção porque foi Deus que te deu. Então agradeça a Deus pela família que você tem, pela família que Deus te deu, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai bendito e eterno, eu quero te dar graças, ó Deus, nesta manhã, por tudo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, ó Pai, acerca da tua palavra. Que o Senhor nos abençoe em Cristo, acerca de tudo aquilo que foi ministrado aqui. Eu quero te pedir por cada pai, por cada mãe, ó Deus, que tem encontrado dificuldades, ó Deus, na orientação, na educação, ó Deus, na evangelização dos seus filhos, que o Senhor os guarde, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja, que o Senhor os dê capacidade, que a autoridade para os pais sejam restauradas, restituídas nesta manhã. Eu quero liberar uma palavra profética sobre esta família, ó Deus, que ela precisa e depende de Ti, que ela seja abençoada pelo Senhor, Deus, que esta família seja amparada pelo Teu cuidado, ó Deus. Eu te peço que o Senhor possa renovar esta casa, este pai, esta mãe, renovar na Tua presença, este filho também, Senhor, que tem encontrado dificuldade de respeitar e honrar os seus pais, que o Senhor possa trazer um coração quebrantado, ó Deus, e que ele possa chegar ao entendimento dos valores que se perderam no meio da caminhada. Abençoe a vida desse filho, a vida desta família por completo, eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe. Eu desejo a você um domingo de paz, um domingo de bênção, em nome de Jesus.